Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. A gente tem trazido aí durante todo o mês de março grandes mulheres com histórias de vida em várias áreas de atuação para a gente mostrar inspiração para a nossa audiência, para você que está em casa nos assistindo. E hoje não é diferente, só que de um jeito diferente. Nós vamos estar online com a prefeita de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, que vai falar um pouquinho da trajetória dela na política, da experiência dela à frente da prefeitura, da esmagadora vitória na última eleição, também um pouquinho da situação do município neste momento de Covid e também da vocação de Rancho Queimado para as questões das áreas rurais, né, do turismo rural, que a cidade vem se consolidando aí com condomínios nessa linha. Então a gente vai conectar agora com a Cleci Veronese, ela que é do MDB e que fala direto lá de Rancho Queimado. Boa noite, Cleci, obrigada por aceitar o nosso convite, me ouve bem? Ouço sim, boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui nesta entrevista, né, neste papo, que com certeza será muito agradável. Cleci, eu quero começar apresentando você para a nossa audiência. Você é uma jovem, né, de 42 anos, solteira, mãe de 2 filhas, pedagoga, mas contar um pouquinho mais a respeito da Cleci. É filha de quem? Nasceu onde? De onde veio? Como é que foi a infância? Conta um pouquinho para a gente da tua história. Bem, Roberta, eu sou lagiana. Todo mundo diz que os lagianos são faca na bota, né? É, então, sou lagiana. Eu vim para Rancho Queimado com 10 anos de idade. Eu optei pela pedagogia, sou professora, sou orientadora escolar e há muito tempo, desde muito nova, eu faço trabalhos sociais. Então, fazia isso em meu município, nos municípios vizinhos, até que me convidaram para estar na política. Eu vim de uma família também, Roberta. Tenho 6 irmãos, meus pais e minha mãe trabalhando sempre na agricultura. Teve uma época que meu pai deixou a agricultura e passou a trabalhar com erva mate. Então, é uma família muito humilde, mas que trabalha muito. E aos 22 anos, eu me casei, tive 2 filhas, né? A Giovana e a Lisandra. Então, essa é um pouquinho da Cleci. Hoje eu estou em Rancho Queimado, né? Eu saí para estudar com quando me casei, eu saí também de Rancho Queimado e fui estudar e retornei para ser candidata a vereadora e hoje eu estou aqui e aqui é a minha cidade, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. Bom, eu posso atestar que toda lagiana é faca na bota, porque eu também sou uma. Né? Também sou nascida em Lages, muito pequena, vim para o litoral, mas tenho essas raízes aí na Serra Catarinense, que nos confere né, esse status de mulheres lutadoras, mulheres sérias, mulheres brabas até, por que não dizer. Bom, você fala que você é de uma família de 6 filhos e de uma família de uma origem bastante humilde de agricultores. Como é que a educação foi tratada na tua família em relação a você e em relação aos teus irmãos? Todos conseguiram chegar no ensino superior? Como é que se viabilizou esse acesso, tendo em vista a origem humilde da tua família? Na verdade, apenas dois, né? Eu e meu irmão mais novo, tivemos um nível superior. Os mais velhos, na época, Roberta, tinham que ajudar o pai e a mãe, e a educação dos filhos eles faziam até só o primeiro grau, né? Então, quem tem no nível superior, apenas dois. Mas todos eles hoje, mesmo não estudando, mas são 2 irmãos são empresários, né? Minha irmã mais velha já procurou a parte pública, todo mundo está bem, né? Mas a gente vê todo o sofrimento antigamente, né? Que precisava estar trabalhando junto com os pais para dar conta, até de ajudar a criar os outros irmãos, né? Os mais novos. Então, esta é a minha família, Roberto.
Falou ali que com 22 anos você se casa, né? E a partir daí você sai de Rancho Queimado e é em função disso, inclusive, que você consegue fazer o ensino superior. Como é que foi essa relação com este marido, com o pai das tuas filhas, em relação ao incentivo para estudar? Ou se foi uma conquista, né, meio na faca? Como é que foi essa relação desse apoio dentro de casa para que você buscasse uma formação? E em que momento também você se descobre pedagoga e você se descobre com esse talento para a educação? Na verdade, eu passei na faculdade, naquela época ali que eu estava já me preparando para casar, então foi sair de Rancho Queimado, me casei e fui estudar. Mas naquela época, meu ex-esposo tinha uma outra cabeça e incentivava para que eu pudesse estudar, né? Então, mas a pedagogia foi sempre a minha paixão, trabalhar com crianças, né? E depois eu fui me descobrindo que, na verdade, eu era uma pessoa muito tímida, Roberta. Então, era trabalhar com crianças, eu tinha que logo tu tinha que estar na frente lecionando numa sala de aula. Aí eu fui aos poucos me descobrindo que eu poderia talvez fazer mais do que isso, né? Então, eu trabalhei bastante em serviços sociais, fui também assessora de uma vereadora em São José, e os projetos que ela tinha lá em São José, eu trazia para Rancho Queimado, que eram os projetos de Natal Solidário, ações sociais, como Ação Cidadania, as carteiras de identidade, eram feitos mutirões, mutirões de oftalmologia, todos esses serviços sociais que era feito em São José pela vereadora, eu conseguia trazer. Então, nesse sentido, acho que até a parte política eu não era filiada em partido nenhum, e nesta época, acho que por esses trabalhos realizados em Rancho Queimado, eles me convidaram para se filiar a um partido. E aí começou toda uma outra questão política que acho que em breve eu posso estar colocando. E nesse período também, durante todo esse processo de formação da professora, da pedagoga, né, do início de um casamento, de um início de uma vida profissional, surge também uma mãe. O que essa maternidade trouxe para você? Porque assim, eu sempre divido aqui, eu sou mãe de 4 filhos, sabe, Cleci? E para mim, cada filho, cada maternidade trouxe uma força ou o desenvolvimento de uma habilidade diferente, né? A gente precisa se reinventar para imaginar que a partir daquele momento uma vida vai depender de você e essa dependência, eu não estou nem falando da dependência só financeira, né? Mas você ser exemplo, ser referência. De que forma a Giovana e a Lisandra mudaram a sua vida? É algo inexplicável, né? Ter filho é uma das melhor sensação do mundo, né? Se bem que hoje não é muito fácil criar os filhos, mas que a gente precisa seguir sempre o caminho do bem, e isso era a minha maior preocupação. Eu precisava ir além, né? Dar às minhas filhas, talvez, não. Eu tive uma vida muito humilde e eu precisava, talvez, ensinar ou fazer algo que elas pudessem ter outras possibilidades. Sempre criei minhas filhas assim com muito amor, muito carinho, e hoje tenho 2 filhas maravilhosas, né, e que estão, inexplicável. Acho que quando tu é mãe, tu passa a ser mãe, tu passa a ser um ser humano melhor, né? É a questão da emoção, é a questão que você tira forças de onde não tem, né? Tu passa a ser uma pessoa gigante, né? Na questão da proteção, do querer o melhor para os teus filhos, é fazer o melhor. Então, a maternidade faz com que você possa crescer mais, querer olhar para frente e dizer eu quero uma escola diferente, eu quero um mundo diferente, não só para as minhas filhas,
mas eu quero que outros filhos também tenham as possibilidades, né? Então, ser mãe é algo inexplicável. E eu digo que me fez crescer muito, né? E a gente aprende todos os dias, né? Sendo mãe, porque muitas vezes elas que nos colocam, elas que dão conselhos, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com as minhas filhas e digo, Roberta, ser mãe é um ser que é um ser gigante, né? O amor de mãe é um amor que todas as mulheres deveriam passar por esse sentimento, por essa emoção, né? Por este aprendizado de ser mãe. Cleci, em alguns momentos até agora da nossa conversa, você citou com bastante veemência a sua origem humilde. Quando a gente fala de agricultores, a gente fala de uma vida de privações, de não ter acesso a grandes coisas, a tecnologias e oportunidades de lazer e até de estudo, mas a gente também fala de uma família de muitos princípios, né? No interior tinha muito essa coisa dos conceitos, dos princípios. Que tipo de dificuldades você passou por essa origem humilde, né? De repente, sei lá, faltou alimentação, ou vocês moraram numa casa muito simples, ou vocês passaram dificuldade, ou viram, né, naquela região onde vocês estavam, muitas coisas ruins, muitas famílias passarem dificuldades, para a gente entender até de onde vem essa semente social, né? Essa necessidade de fazer o bem a outras pessoas. Como é que foi essa infância? Como é que foi essa origem humilde e de que forma ela te impactou? Na verdade, Roberta, meus pais foram agricultores até um determinado tempo, né? Eu tinha 8 anos de idade, então a gente trabalhava na roça. Após isso, meu pai saiu da roça e aí ele começou a trabalhar com erva mate. Erva mate, né, em alguns lugares nas cidades, nos locais mais frios, é que existe a erva mate. Então, nós íamos de cidade em cidade. Então, eu lembro aí, a gente ficava um tempo, 6 meses na cidade, mais 6 meses na outra, um ano, até que o meu pai pudesse colher aquela erva mate e ia para as outras cidades. Então, aí, nesse processo, a gente mudava de escola, os irmãos mais velhos tinham que trabalhar. Muitas vezes, assim, meu pai ia para os matos e a gente ficava embaixo das barracas, né? Que é algo que é bem triste. Deixava de estudar, né? Rodava. Então, é algo que a gente não quer passar, mas isso te dá coragem para enfrentar cada vez mais. Então, assim, a história que eu tenho é uma história de superação. E as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu fico emocionada porque é difícil quando tu toca, assim, olha, a Cleci está aqui, mas a Cleci já passou por muitas, né? E talvez até desculpa a emoção, mas essa é a realidade. Essa emoção que a gente quer, do ser humano, Cleci, né? Da tua história. E a gente vai nesse âmago da tua história, vai lá na origem, porque obviamente aconteceu alguma coisa nessa trajetória que forjou essa mulher forte, corajosa, né, que não teve medo de enfrentar a educação de 2 filhas sozinha. Muitas pessoas se submetem a relações em que não são tão felizes por conta de um status, por conta, né, do medo de enfrentar a educação dos filhos ou até o sustento da casa sozinha. E você teve essa coragem. Então, em determinado momento, sua relação não deu certo, você, né, toma a decisão de seguir sozinha. Ali também foi uma nova ruptura e uma nova Cleci que nasceu? Na verdade, eu fiquei 20 anos casada, então eu não criei as minhas filhas sozinha, né, Roberta? Eu estou há 3 anos separada, então as minhas filhas já estavam grandes, né? Mas é uma ruptura qualquer neste sentido também é uma ruptura, mas foi tudo. A gente é amigo, é tudo tranquilo, então isso a gente precisa andar para frente, né? Existem algumas coisas na vida que servem de experiência.
E essa foi uma da experiência excelente, porque eu tive duas filhas maravilhosas. Então, essa é algo que uma das experiências boas na minha vida. Cleci, eu vou dar um rápido intervalo, você toma uma aguinha, né? Recupera dessa emoção, porque no próximo bloco nós vamos entrar na vida política, né? De que forma essa mulher. Não sabia que você ia me perguntar e fazer mexer com as minhas emoções. Esse é o objetivo aqui, porque aí você vai também desconstruindo essa imagem de a prefeita, alguém inatingível, mas você é uma mulher como todas nós, né, com altos e baixos, com momentos difíceis, com momentos felizes, e é isso que te credencia para estar aqui hoje falando, né, no mês do Dia Internacional da Mulher e nos servindo de inspiração. Vou para um rápido intervalo, respira um pouquinho, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje recebendo aqui no Papo Reto com Roberta Dietrich a prefeita de Rancho Queimado, uma cidade pequena, super charmosa na grande Florianópolis, com uma grande vocação para o turismo rural, e a gente vai falar de tudo isso, mas agora, né, depois de a gente credenciar a Cleci, de contar um pouco dessa trajetória de muita emoção, de uma origem humilde, de muita batalha, de muita força e de superação, para contar como é que a política surge na vida dessa mulher. Em que momento você se apaixona pela política, porque política é paixão, sim, né? Também é vislumbrar a possibilidade de, através da política, você mudar a vida das pessoas. Se foi dessa forma que a política entrou na tua vida, em que momento exatamente? Conta pra gente como é que acontece a política partidária em especial. Bem, Roberta, a política, existe a política e a politicagem. E eu sempre acreditei que a política é algo muito bom na vida das pessoas, né? Então, eu sempre fiz serviços sociais e lá em 2012, me convidaram para se filiar a um partido, que é o partido MDB, o qual eu estou. E aí a pessoa que me convidou falou assim, Cleci, a gente gostaria de convidar porque existe uma cota de mulheres. Não tem problema se você não se eleger, é só para nos ajudar. Aquilo me chocou tanto que eu pensei no primeiro dia, eu disse, mas por que estão fazendo isso, né? Poxa, então me convido e achando que eu não tenho capacidade para fazer algo. Eu pensei, fiquei pensando, e no outro dia, essa mesma pessoa, que era presidente do partido, me ligou e eu estava jantando com a minha família ali. Era meu esposo, minhas duas filhas jantando, e quando eu atendi o telefone, era o presidente perguntando se eu aceitava ou não. E a mulher, quando recebe um desafio, ela fica eufórica, né? E não sabendo o que responder na hora, e para mim, eu ia responder que não. Quando eu ouvi do meu esposo dizendo, minhas filhas, a tua mãe vai ter que escolher ou a política ou nós. Então, eu no telefone escutei aquilo do meu ex e eu disse, eu aceito. E desliguei o telefone e falei para o meu esposo, eu quero as minhas filhas e a política. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei, fui candidata a vereadora, trabalhei muito, não consegui me eleger, faltaram 5 votos. E aí, como eu já era professora, era diretora lá em São José, eu voltei para minha cidade, para São José, fui lecionar, como eu era diretora. 1 mês e meio após, como eu fiquei a primeira suplente, o vereador veio a falecer. E aí eu tive a oportunidade novamente de dizer, ou eu entro ou eu fico fora. E no último dia eu decidi, eu vou entrar.
Não sei se é para mim, porque eu tive uma decepção muito grande, faltando 5 votos, tinha trabalhado muito, e aí eu fiz uma experiência. Eu vou entrar. Se eu não conseguir fazer aquilo que eu acho, eu vou sair, vou desistir, eu nunca mais quero pensar em ser candidata ou entrar na política, né? Então eu assumi, era apenas dois, eu e outro vereador da oposição. Logo no segundo ano, No universo de quantos vereadores, Cleci? Nós estamos falando de quantos vereadores e de que ano? eu entrei em 2013 com 9 vereadores, sendo 7 vereadores da situação, do lado do prefeito, e eu e outro vereador da oposição. E aí nós trabalhamos, tinha mais uma vereadora, eu de um lado, ela do outro. E sabe, Roberta, como eu era muito tímida, o que que eu fazia para vir para a sessão? Primeiramente, eu estudava na frente do espelho. Depois eu colocava uma maquiagem, colocava um salto, a melhor roupa e vinha para a sessão. Eu jamais deixei uma sessão sem eu ir para a tribuna, falar da mulher, falar das coisas que eu acreditava. Então, e aqui não era muito comum fazer isso, né? Mas eu precisava dizer que eu estava ali e que eu estava lutando e realmente eu tinha muita vontade. Então, Roberta, em 2015 eu passei a ser a presidente da Câmara. Né? Fiz amizade com meus colegas, começamos a trabalhar, tentamos fazer o primeiro impeachment da história do meu município, né? Por algumas questões que estavam acontecendo aqui. E aí, em 2017, quando saiu, era a época de olhar os candidatos para ser candidato a prefeito, o meu partido que estava longe de tudo, ele começou a acordar. Então, ali eu e o vereador que tínhamos trabalhado todo esse tempo, eles estavam escolhendo outros candidatos. E a Cleci, para que a Cleci servia? Fazia as reuniões, a Cleci trazia a cuca, a Cleci limpava a sala, a Cleci fazia o cafezinho e os homens discutiam e decidiam. Então eu sentei na mesa e disse: espera aí, se vocês podem ser candidatos, eu também serei. Então, no momento que eu disse que eu seria candidata, surgiu mais 2 candidatos para ser do meu partido e eu não redei o pé. Sabia que talvez não iria, mas sabe aquela, agora eu vou mostrar que eu também posso. E aí, 16, isso era 2016 e a discussão era para candidatura a vereador ou a prefeito? a prefeito, porque daí eu já era vereadora, né? Eu já, 2013 eu assumi, 14, 15, né? E 2016 era a eleição para candidatos a prefeito. No final ali, 2016, em outubro de 2016, para assumir em 2017. Então, eu fui para as prévias dentro do meu partido, um desistiu e eu fui para a prévia com um outro candidato que estava dentro do partido 29 anos. E eu apenas 3 anos. Eu sabia que eu iria perder aquelas prévias, porque quem votava era a executiva do partido. Mas como eu já tinha alguns serviços na Câmara de Vereadores, eu fazia o cadastro ambiental, eu fazia todas essas ações. Quando eu percebi, a executiva eram pessoas que eu tinha atendido, eram as pessoas do dia a dia. Quando eu fui pedir o voto, eu consegui chegar em 20 votos e o meu colega em 13 votos. Então, ali eu vi que eu poderia ir além. Me coloquei como candidata, não foi fácil, porque aí o partido rachou, como se diz, né? E eu, mesmo assim, eu fui candidata. Logo surgiu uma outra candidata mulher em Rancho Queimado,
e fomos as únicas do estado de Santa Catarina, o único município que naquele ano, de 2016, concorreram duas mulheres. Então, nosso município tão pequeno e teve essa disputa. Eu ganhei com 53% dos votos na época, né? E aí que veio a questão. E agora? A Cleci lutou, né? O MDB voltou dentro de Rancho Queimado e você precisa mais, você precisa mostrar os trabalhos, você precisa fazer. Então, a partir do momento que eu me elegi, que foi em outubro até dezembro, eu comecei a procurar e ir em municípios e estado, fui para Rio Grande do Sul procurar projetos, algo que eu via e ia lá conhecer para trazer para o meu município. Então, Roberto, O que você acha que mais se destacou nessa primeira administração? Se você fosse fazer um resumo, né, dos 4 anos como na primeira administração como prefeita, você acha que a população, se fosse lembrar de 3 coisas que a tua administração tenham marcado, quais seriam para a cidade de Rancho Queimado? Nós fomos um dos municípios em 2017, 2018 e 2019, na grande Florianópolis, que mais conseguiu trazer recursos per capita. Então, nós fizemos diversos projetos e não era algo de costume trazer tantos recursos. Mas a primeira coisa que eu investi foi na educação. A educação é a única herança que a gente consegue deixar para os nossos filhos, né? E as pessoas diziam, Cleci, mas se tu tem recurso, por que não faz o calçamento? E eu investi num excelente sistema de ensino na educação. Hoje nós temos um excelente sistema, reformei as escolas, melhorei, efetivando os professores, trazendo o que não tínhamos na época, auxiliar de sala, auxiliar de ensino, melhorando a qualidade de vida dos profissionais dentro da escola, mas também trazendo esses espaços diferenciados para as crianças. Então, a nossa merenda escolar, quando a gente iniciou, obrigatoriamente teria que ser 13% de agricultura, da agricultura familiar e orgânica. Hoje nós temos 50% da nossa alimentação na escola da agricultura familiar e orgânica, né? Então, é qualidade, a gente deu qualidade na nossa educação do nosso município. Então, isso é um marco. A outra questão é saúde. A saúde todos precisamos, e eu coloquei muito claro que eu ia cuidar das pessoas. Tínhamos apenas 2 postos de saúde, ampliei os postos de saúde, mas tínhamos bastante fila. Hoje nós temos, a gente consegue comprar ressonância, tomografia, colonoscopia, endoscopia, algo que no nosso município tão pequeno não existia e hoje a gente consegue. Trocamos toda a frota, então a gente deu uma qualidade na saúde também, com pediatra que não existia, ginecologista, especialistas, a gente trouxe o que não tinha naquela época. Mas para isso, Roberta, a gente precisa querer fazer. Você não faz nada sem o recurso. Então, você precisa correr muito atrás, pesquisar, estudar, cobrar da tua equipe esta questão. Também no início da gestão, Roberta, quando eu cheguei, o desafio é muito grande, porque você é mulher, você pega uma secretaria de obras, que é só homens, e eles te desafiam. Eles, quando eu dizia, gente, nós precisamos melhorar as estradas. Aqui nós temos 590 quilômetros de estrada de chão. Então, abaloar, rampear, é, tem essas questões para fazer. E eles diziam, prefeita, não dá. E aí eu fui estudar. Poxa, mas como é que em outros locais dá e aqui não dá? Fui estudar. Passei final de semana, fiz curso de patrola, com retro, como é que faz. Meus irmãos que trabalham nessa área me ensinaram. E chegou numa segunda-feira, eu coloquei a bota de borracha, o chapéu e vamos para o trecho. E aí eu precisei mostrar que dava. Dava para baloar a estrada, dava para rampear, dava para fazer um monte de coisas que eles diziam que não dava.
Então, muitas vezes eu precisei, enquanto mulher, mostrar para os homens que a gente também consegue, também nós podemos entender das coisas que é do dia a dia deles e que dá para fazer. Então, fui muitas vezes, a gente fazia roção de mutirão de roçada, eu pegava a foice e ia roçar, a roçadeira, junto com eles, passava no trecho, almoçava com os operadores lá para dizer: olha, eu estou com vocês, nós conseguimos fazer e fazer melhor. E tem aquele jeito da mulher, né? Olha, tu vai abrir uma estrada, tu tem que deixar mais ampla, tu não pode deixar os galhos no meio da estrada, são coisinhas simples, mas nós no município pequeno, a gente precisava olhar um pouco mais, melhorar as praças. No início, Roberta, eu chamava todos os meus cargos comissionados, e quando eu chamava alguém que era comissionado, eu já dizia: 2 sábados por mês você vai trabalhar para a prefeitura. O que que você vai fazer? Tu pode ser no lado administrativo, mas 2 sábados tu vai escolher o mutirão que você quer participar. É limpeza de praça, pintura de banco, pintura de faixa, roçada, capina, isso nós fazíamos. A Cleci tem calo na mão, não é porque a Cleci usa caneta, a Cleci também usa foice, usa enxada. Hoje, Roberta, após 5 anos na gestão, eu não preciso fazer mais isso, nem eu, nem meus cargos comissionados, porque a cidade já está organizada. Mas quando nós pegamos a cidade, era muitas praças sujas, desativadas, era essa, então era tá um pouco bagunçado. Então a gente conseguiu ajeitar e chamando os cargos comissionados. Tinha gente que dizia, não, eu não estudei para pintar banco de praça, e saía do governo, né? Outra coisa que eu fiz, Roberta, e que vai ficar na história do nosso município, quando eu cheguei aqui, os funcionários trabalhavam meio período, né? 23 anos trabalhando meio período e atendendo as pessoas que precisam, o nosso cidadão, meio período. Tinha 2 dias na semana que eles atendiam o dia todo. Então, fiz que todo mundo voltasse a trabalhar o dia todo e atender o cidadão, porque a prefeitura precisa estar atendendo o cidadão no mínimo 8 horas por dia. E aí eles diziam aos funcionários: prefeita, nós vamos no Ministério Público. Eu digo: então, vocês vão no Ministério Público que eu vou cobrar de vocês o que vocês não trabalharam anteriormente, né? Então, a Cleci, às vezes, nós quando sentamos numa cadeira, Roberta, nós temos que fazer a coisa mais certa e mais correta possível. As pessoas te elegem, as pessoas dão o seu voto para que você as represente de uma forma séria. As pessoas hoje, a política tem que ser algo muito sério, né? Os funcionários, eu consegui demitir 5 funcionários que eram efetivos, trabalhavam há muito tempo. Mas quando você está à frente de um serviço, você precisa fazer. Você tem que fazer e você precisa fazer bem feito. Esses funcionários que não estavam fazendo passaram por uma avaliação e eu consegui demitir mesmo efetivo. Algo que dizia que não daria para demitir funcionários efetivos. E dá. Então, eu levo a política muito a sério. Encantada, já estou quase pensando. Olha, já estou quase pensando em me mudar para Rancho Queimado, viu? Essa cidade aí é o sonho de consumo. Eu vou dar mais uma paradinha, a gente vai para o último bloco, a gente já está assim na reta final da nossa entrevista e a gente ainda precisa falar de Rancho Queimado pós-Covid, né? Como é que a cidade está vivendo esse momento e também dos condomínios rurais aí que tem sido uma tendência e como é que isso tem movimentado a economia. Não sai daí, Cleci, fica conectada com a gente volta já já.
volta e este é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje recebendo Cleci Veronese, ela que é prefeita de Rancho Queimado na Grande Florianópolis, com uma grande mostra de que é possível sim usar a política para melhorar a vida das pessoas e de forma séria. Primeiro, Cleci, obrigada, né, por todo esse relato e toda essa inspiração que com certeza você vai estar dando aqui para outras mulheres e até para outros políticos de uma forma geral de como administrar uma cidade. Falando um pouquinho de Rancho Queimado, que é uma cidade pequena, mas que obviamente sofreu também todos os impactos dessa pandemia, assim como o mundo todo, e de que forma a cidade tem se organizado para diminuir o impacto e também como a economia tem sido um sustento importante para as pessoas, né? Porque com lockdown, com atividades que foram impedidas de serem realizadas, Rancho Queimado acabou tendo muitos olhos se voltando para a cidade, porque em função dos condomínios rurais, né, das casas de campo, muita gente acabou escolhendo Rancho Queimado até como sua segunda casa, né, por conta da qualidade de vida que a vida rural oferece. Isso aconteceu com Rancho Queimado e como é que vocês estão administrando a situação aí? Isso, Roberta, na verdade, o censo há 10 anos atrás, ele dizia que nós tínhamos uma população de 2.874 habitantes. Na verdade, hoje dobrou, porque nós temos 36 condomínios rurais e nesta pandemia, como é muito próximo da capital, nosso município, 65 quilômetros, as pessoas saíram dos grandes centros e vieram morar para Rancho Queimado. Uma porque elas conseguem trabalhar em home office e outra porque eles estão procurando uma qualidade melhor de vida. E nosso município é um município pequeno, né? Hoje é cerca de quase 5.000 habitantes, mas é um lugar aconchegante, tem uma natureza exuberante, temos a questão turística, né? Que muito tempo a gente ficou apenas com a economia, com a agricultura. Hoje ela já está mista, já temos várias pousadas, restaurantes, e ganhamos agora, assinamos um convênio com o governo do estado de um mirante no alto da Boa Vista, um local lindo que no meio da natureza se fazem casamentos, né? Não tem nenhuma estrutura e as pessoas estão lá contemplando a natureza. Então, esse mirante vai ser uma plataforma de vidro e é para ser uma das maiores do estado de Santa Catarina e vai ser em Rancho Queimado. Então, a população cresceu muito. Hoje, a nossa economia também se dá aos condomínios rurais, porque esses condomínios, quem vem, eles precisam da limpeza do jardim, eles precisam de alguém que trabalhe na casa, alguém que cuide das suas casas, então aumentou muito os empregos em Rancho Queimado, além da agricultura que nós já tínhamos, né? Então, Roberta, você precisa vir em Rancho Queimado, tomar um café colonial que nós temos aqui, que é excelente. Não precisa perguntar e nem pedir duas vezes, nem convidar duas vezes. Eu conheço essa região, eu já tive a oportunidade, inclusive, até de ir em algum condomínio rural em Rancho Queimado, isso há alguns anos, acho que uns 8, 9 anos atrás. Realmente a cidade é um charme, é uma graça, com um extremo potencial. Com uma população muito hospitaleira, né? E que, obviamente, agora também tem sofrido muito. Como é que está o impacto da pandemia aí na cidade, prefeita, no sentido da estrutura de saúde que a cidade precisa ter? Eu sei que vocês adotaram algumas coisas de um tratamento precoce, né? Com ivermectina e tal. Porém, né, há muita polêmica em torno disso, porque uma cidade como Itajaí, por exemplo, que também adotou esse tratamento precoce, tem hoje aqui na região da Anfre, né, do Vale do Itajaí, um dos mais altos índices de mortalidade, apesar do tratamento precoce. Aí em Rancho Queimado, esse tratamento precoce teve um resultado positivo? Justamente, nós adotamos o tratamento precoce em julho do ano passado, iniciamos com a ivermectina também, e depois nós criamos um centro de Covid, onde cada paciente que chega é atendido pelo médico, é feita avaliação médica para ser colocado para esse paciente ou ser
tem que ter a conversa com o médico e o paciente para ser adotado esse tratamento precoce. Então, hoje nós já atendemos mais de 1.800 pessoas no nosso município com o tratamento precoce. Tivemos 2 óbitos, um óbito antes do tratamento precoce e outro óbito após, de um senhor que já tinha uma idade também avançada. Temos hoje mais de 30 casos positivados, mas todos os casos estão na fase viral, que é a primeira fase do vírus, que é a dor de cabeça, a dor no corpo, né? Então, os pacientes, é ligado todos os dias para os pacientes, porque é um município pequeno e a gente consegue, com a nossa equipe de saúde, fazer isso. Então, graças a Deus, não estamos precisando de leitos de hospitais, não temos ninguém internado e, se Deus quiser, logo nós vamos passar por tudo isso. Estamos junto com a FECAM, sim, buscando a questão das vacinas como mais uma possibilidade às pessoas, como o tratamento precoce também é uma possibilidade, as pessoas precisam ter o direito de escolher o que quer, como o paracetamol também é uma escolha. Então, o que nós precisamos, Roberta, enquanto gestores, é dar possibilidade, né? Tem uma polêmica muito grande, não tem comprovação, nós temos sim vários cientistas, vários médicos estudando acerca deste tratamento precoce. Eu cito aí para as pessoas que queiram assistir também a doutora Roberta Lacerda, a doutora Larissa Soares, que aí entendem muito bem e estão fazendo ciência sim. A ciência nossa é a nossa ciência do dia a dia, com os nossos pacientes, com as pessoas que se tratam, tem dado certo, né? E é uma opção que nós escolhemos não só a prefeita, escolhemos junto com a Câmara de Vereadores e junto com o Conselho Municipal de Saúde. Então, foi algo decidido coletivamente para que a gente pudesse dar essa opção que as pessoas precisam. Prefeita, o papo foi ótimo, adorei conhecê-la. O convite está de pé. Depois que a gente terminar a entrevista, eu vou combinar, porque eu quero muito ir a Rancho Queimado. Eu acho a cidade um charme. Como boa lagiana, eu gosto do clima da serra, né? Eu gosto do clima mais frio, mais acolhedor. E a gente com certeza vai se encontrar pessoalmente para tomar um bom café, para eu conhecer a cidade. A senhora também venha a Balneário Camboriú, venha visitar o nosso estúdio aqui na TV Oceano, será muito bem recebida. Muito obrigada pelo exemplo que a senhora trouxe. Não é à toa que a senhora atingiu aí 74% da votação na última eleição e se reelegeu. E é a mostra, né, de que a força da mulher, de que a conduta da mulher, na maioria das vezes, preocupada com o social, né, e faca na bota, gente que não tem medo do serviço, não tem medo do trabalho, faz a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada pelo exemplo que a senhora é, viu? Roberta, eu que agradeço a oportunidade e quero dizer para as mulheres que estão aí nos ouvindo, né? É o mês da mulher, mas o nosso dia, todos os dias, vamos manter firmes, fortes, né? Ser muito persistente, que isso é algo da mulher, mas dizer para a mulher que o lugar da mulher é onde ela queira estar, mas para isso nós precisamos batalhar e lutar, porque nada cai do céu, apenas a chuva, né? Em algumas épocas ainda. Então, enquanto mulheres, nós precisamos nos mostrar. Ninguém quer estar à frente de homem nenhum, nós queremos estar ao lado, mas a política na mão da mulher faz também muita diferença. E é isso que eu digo para as mulheres: estejam, venham fazer parte da política, porque nós vivemos a política no dia a dia. A nossa vida é política. E vamos fazer aquela política do bem, aquela política que é possível, não é sonho, é possível você sonhar, juntar equipe e executar. É isso que nós temos feito em Rancho Queimado. Deixo o meu convite a todas as pessoas para vir conhecer a capital catarinense do morango, essa cidade bonita, hospitaleira. E deixo aí o meu abraço a você, Roberta, pelo convite, e tudo de bom a toda a sua equipe. Muito obrigada mais uma vez. Gente, eu conversei aqui com Cleci Veronese, ela que é prefeita de Rancho Queimado, com
com uma história de superação, uma história feminina, uma história de força, uma história exemplar para nos inspirar nesse mês de março. Nada melhor do que isso. Espero que você tenha gostado do papo e se você conhece uma mulher ou um homem, por que não, com uma história inspiradora para transitar, para desfilar aqui no nosso Papo Reto, por favor, entre em contato conosco. Tá aqui, @roberta.dietrich, ou você pode mandar também no @TV Oceano Oficial. Dê a sua sugestão, traga o nome de quem você quer ver aqui, ou sentado nessa cadeira, ou conectado com a gente aqui pelas redes sociais, pelos canais online, para a gente entrevistar e contar boas histórias. Um beijo, boa noite e até a próxima.